vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui fazendo almoço para dar mais algumas dicas de cidadania, porque eu vi que teve muitos interessados. Tem muita coisa na internet, mas tem muito oportunista. E aí eu mesma, né, paguei assessoria na minha época de Itália. Então eu acho que por que não dividir o meu conhecimento para quem tem vontade de reconhecer e queira fazer por conta própria. Então eu já compartilhei 2 vídeos ensinando as maneiras de você encontrar a certidão. Quais são as certidões, como você faz para encontrar. Então agora esse vídeo de hoje é para dar algumas dicas. Coisas que aconteceram no meu processo e que talvez eu possa contribuir para que não aconteça no de vocês. Gente, às vezes o sobrenome que você sempre achou que era o sobrenome correto, não é. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha família, que é da minha família, para vocês entenderem. A minha bisavó, não foi por ela que eu requeri a minha. Eu requeri a minha pelo meu avô. Mas a minha bisavó, a mãe da minha avó, esposa do meu avô, ela se chamava Isaura. E a minha avó se chamava Lourdes Bussolino. Quando você vai buscar a origem do sobrenome, até chegar no italiano, você descobre que o Bussolino, na verdade, era Mussolini. Teve algumas variações aí de nome quando o italiano chegou no Brasil. Porque o que acontece? Qual que era o perfil desse italiano, né? A época das grandes migrações da Itália para o Brasil aconteceu em 1880 até 1910, mais ou menos. Era uma fase em que a Itália estava em crise, então tinha muita gente passando fome mesmo. E em compensação, estava aquele burburinho aqui no Brasil e políticas entre Brasil e Itália faziam com que esse recrutamento, porque a gente precisava de mão de obra, e mão de obra que conseguisse trabalhar com a terra, que a gente conseguisse, né, levantar o Brasil. Então, o que eles fizeram? Um acordo entre o Brasil e a Itália, e aí aproveitou que a Itália estava com muita gente sem emprego, muita gente passando fome, muita gente em situações precárias. Esses italianos vieram para o Brasil com promessas, né, de terras, de melhores condições de vida. Então veio muita gente. Só que era o pessoal que não tinha instrução naquela época, né? E falava italiano só. Então chegava aqui nos navios, vinha navios para o Brasil, vinha navios para a Argentina, vinha navios para o Uruguai, vinha navios para os Estados Unidos. Então quem estava lá para recepcionar esses navios desses italianos perguntava: como é seu nome? Aí ele falava. O que o cara entendia, o cara escrevia. Então, nesses registros, esse registro do italiano, quando ele chegou no Brasil, ele foi feito assim nas coxas, gente. A gente tá falando de uma época que os registros civis, não tinha nem cartório ainda, né? Cartório começou a responsabilidade de registro civil do cartório foi depois da proclamação do Brasil como república. E aí, por que eu tô contando isso? Porque às vezes você vai fazer a sua busca, você vai procurar com a variação do sobrenome que você conhece. A do meu marido, o italiano era Beu. Quando a gente vai buscar a avó dele, era Beu com U, B-E-U. E aí você vai a fundo, você não encontra. O que acontece? O italiano que deu direito do meu marido, era B-E-O. Era B-O, não B-U. Então você tem que ficar testando, sabe, essas variações pra você conseguir
ser mais assertiva, porque num processo de reconhecimento de cidadania, a busca pelas certidões é a parte mais difícil. Então, você conseguindo achar todas as certidões, o seu processo tá ganho. Tá? Se você não quiser gastar com nada, você entra na fila do consulado e espera. Entendeu? Então, o que cobram aí, o olho da cara, né? Tem assessoria que cobra 30 mil, é bem caro, gente. É essa busca. Então, essa busca você tem Family Search, você tem os registros do Museu da Imigração no Brasil, que tem as listas de bordo com o nome dos italianos. Se você estiver disposto a procurar, você consegue economizar uma grana e o reconhecimento da cidadania fica muito mais próximo. E quais são as vantagens de ter uma dupla cidadania, uma cidadania italiana, por exemplo? O infinito de possibilidades. Você pode morar em qualquer país da Europa, legalmente, então você pode trabalhar, você tem direito a usar a saúde, escolas, tudo isso legal, igual um cidadão. Abre-se um leque de oportunidades. Vou dar um exemplo, a gente foi para os Estados Unidos recentemente, nós não tínhamos o visto brasileiro. Então, nós entramos com o nosso passaporte italiano. É um requerimento que você faz online, paga uma taxinha lá, nem perguntar. Mas, assim, o agente de imigração nos Estados Unidos, a gente tinha assistido vários vídeos, né, pra saber como que funcionava. Gente fazendo o maior terrorismo. Gente, mas não perguntaram nada, tiraram nossa foto. Inclusive, deram até prioridade pra gente, porque a gente tava com a Maria. A Maria foi com o passaporte brasileiro, porque a gente não tinha não chegou o italiano dela ainda. Mas isso também, como os pais entraram, né, como cidadãos europeus, como cidadãos italianos, a gente teve uma série de vantagens mesmo, sabe? Então, uma segunda opção, né? Então, você tem essa possibilidade, sabe? Eu acho que é uma garantia para as novas gerações. Né, para os filhos. Meus filhos podem quiser estudar na Europa, né, vai morar na Alemanha, então vale a pena o investimento e vale a pena você perder ali um tempinho procurando um pouco mais para fazer valer o seu direito. E se procurar, todo mundo tem. Então eu espero ter ajudado.